nome dele era Marcelo Henrique da Silva, nascido em 1987, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Um nome comum, como qualquer outro garoto da periferia nos anos 90. Marcelo era um sujeito simples, criado pela mãe, Dona Cida, e pelo avô, que sempre dizia que o mundo espiritual era mais real do que os olhos podiam ver. Mas Marcelo nunca acreditou em nada disso. Aliás, não é que ele apenas não acreditasse. Ele zombava. Para ele, Deus era só uma invenção para controlar gente fraca e religião uma desculpa para explorar os outros. Sempre que via alguma coisa sobre fé, fazia piada. Papo furado, ele dizia. Se alguém falasse de macumba, ele ria alto. Ah, parou! Essas oferendas aí é só comida estragando no meio da rua. A verdade é que Marcelo estava em um momento difícil. Desempregado há mais de um ano, já tinha feito de tudo. Trabalhou como estoquista, balconista, entregador de aplicativo, mas nada durava. Aos 37 anos, morando de favor num quartinho nos fundos da casa da tia, ele já estava começando a perder as esperanças. Foi numa segunda-feira nublada, no fim de maio, que ele viu o anúncio no site da Prefeitura de São Bernardo. Contrata-se vigilante noturno terceirizado. Necessário experiência. Início imediato. Sem nem ler direito, ele enviou o currículo. No dia seguinte, recebeu uma ligação marcando entrevista. O local, cemitério da Vila Euclides. Ao ouvir o nome, ele deu risada. Cemitério? Ah, tranquilo. Com fantasma eu dou risada, disse ele confiante, enquanto colocava a camisa polo surrada e o tênis de sempre para ir à entrevista. O cemitério da Vila Euclides é antigo, construído ainda na década de 1950. Fica ali na Avenida Newton Monteiro de Andrade, perto do ginásio poliesportivo, numa parte mais silenciosa da cidade. Quem mora nas redondezas sabe que aquele cemitério tem uma fama meio estranha. Falam de vultos, lamentos de madrugada, luzes que se acendem sozinhas nas lápides. Mas Marcelo ignorava tudo isso. Chegando lá, foi atendido por uma senhora baixa, de pele clara, cabelos brancos presos num coque. Dona Lourdes, responsável pelo setor administrativo. Ela o levou até uma salinha nos fundos, cheia de arquivos, e fez as perguntas de praxe. Tudo ia bem, até que ela perguntou: "E o senhor tem alguma objeção quanto a trabalhar à noite num cemitério?" Marcelo deu um sorriso largo. "Imagina, eu não tenho medo dessas coisas, não. Aliás, nem acredito. Esse papo de alma penada é coisa de novela." Dona Lourdes olhou por alguns segundos sem dizer nada. Depois, apenas assinou a folha e disse: "O turno é das 8 da noite às 6. Começa amanhã." Marcelo saiu de lá animado. Afinal, emprego é emprego, e ganhar para ficar sentado olhando o túmulo era quase um presente. Mal sabia ele que aquela noite seria o início de algo que colocaria em xeque tudo em que ele acreditava. Ou melhor, tudo em que não acreditava. E enquanto São Bernardo do Campo gelava, Marcelo Henrique da Silva caminhava em direção ao cemitério da Vila Euclides, sem saber que aquele lugar o escolhera muito antes da entrevista. O relógio marcava 19h42, quando Marcelo chegou para seu primeiro turno no cemitério da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo. O céu estava encoberto, pesado, e o vento cortava a pele como navalha. Ele usava uma jaqueta velha por cima do uniforme azul escuro da empresa de segurança. Na cintura, apenas um radiocomunicador e uma lanterna. Dona Lourdes o recebeu na portaria, entregou as chaves dos portões e explicou as regras. Não precisa fazer ronda a cada hora, só dar uma volta no começo e no fim, e não abre os portões depois das 8, entendeu? Marcelo acenou com a cabeça, já ansioso pelo turno acabar. Achava tudo aquilo ridículo, medo de cemitério, coisa de filme de terror para adolescente. Às 20 horas em ponto, ele trancou os portões, fez uma ronda rápida entre os túmulos e foi se sentar numa pequena guarita de vidro próximo à entrada principal. Dali, dava para ver metade do cemitério.
O lugar era mal iluminado, postes de luz intercalados, muitos com as lâmpadas queimadas. A neblina começou a descer perto das 22 horas, o que tornava tudo ainda mais quieto. Foi por volta das 22h37 que ouviu o primeiro som estranho. Era como se alguém arrastasse algo pesado sobre o chão de terra batida. Um som longo, contínuo, vindo da ala mais antiga, próxima ao túmulo do padre Antônio Santini, falecido em 1964, uma figura muito conhecida na região. Marcelo pegou a lanterna, bufou e seguiu o som. Deve ser gato ou algum morador de rua, pensou. Mas não havia ninguém. Apenas as lápides antigas, algumas já meio tombadas, com mato crescendo entre as rachaduras. Ele iluminou em volta e foi aí que notou. Um túmulo recém-pintado tinha a tampa da sepultura coberta de arranhões, como se alguém tivesse tentado sair de dentro. Ele engoliu seco, mas logo riu de si mesmo. Deve ser vandalismo. Jovem vem aqui para fumar e apronta. Voltando à guarita, começou a notar coisas fora do lugar. O portão dos fundos, que ele tinha certeza de ter trancado, estava encostado. Um vaso de flores foi parar no meio do caminho sem ninguém ter mexido. E um detalhe ainda mais perturbador. O radiocomunicador, que estava no volume baixo, ligou sozinho, chiando, como se alguém estivesse tentando falar do outro lado. Deve ser interferência, deve ser isso. Repetia para si mesmo. Mas o momento mais marcante da noite veio pouco depois da meia-noite. Ou melhor, 00:13. Marcelo caminhava pela ala nova, próximo ao muro lateral, quando viu um vulto escuro, parado atrás de uma lápide grande de mármore preto. Iluminou com a lanterna. Nada, mas quando se virou para voltar, o mesmo vulto estava agora mais próximo ao lado de um jazigo da família Gonçalves. Ele se virou bruscamente, coração acelerado, e correu de volta à guarita. Ficou ali dentro por quase 1 hora, suando frio, mas ainda se recusando a aceitar qualquer explicação espiritual. É psicológico, é o sono, sou eu me assustando à toa. Enquanto tentava se acalmar, ouviu um barulho de carro parando do lado de fora. Era um Voyage prata, modelo antigo. Dele saíram 3 homens, todos vestidos de preto, com capuzes e semblantes sérios. Um deles, o mais alto, bateu no portão de ferro. Ô, parceiro, deixa a gente entrar aí rapidinho, é coisa rápida. Marcelo respondeu de dentro da guarita. Tá fechado, não pode entrar depois das 8. O homem se aproximou do portão com algo nas mãos, uma garrafa de bebida e um envelope pardo com notas de R$50. É o seguinte, a gente só precisa chegar num túmulo específico. Trabalho nosso, ninguém vai saber. Você não quer ganhar um trocado, não? Coisa de 10 minutos. Marcelo hesitou, olhou o dinheiro. Estava apertado, muito apertado, mas algo naquele grupo, algo na forma como falavam, não parecia certo. Qual túmulo? Perguntou ele desconfiado. O homem sorriu, mas não respondeu. Apenas deu um passo para trás e disse firme: só abre o portão. O resto não te diz respeito. Marcelo olhou novamente para o envelope. Havia um bom dinheiro ali, mais do que ele já tinha visto junto nos últimos 6 meses. As mãos suavam, o coração batia acelerado. Ele olhou em volta, como se esperasse ver alguém vigiando, mas tudo estava em silêncio, exceto pelo som do vento passando entre os túmulos. Sem dizer nada, estendeu a mão, pegou o envelope e a garrafa de uísque barato. Escondeu tudo na mochila que tinha deixado na guarita e, antes de abrir o portão, se virou para os 3 homens. Mano, esse é meu primeiro dia no serviço. Eu estava na merda, entende? Mas não quero ser demitido, certo? Então, estamos entendidos? O homem mais alto, de barba rala e colares no pescoço, apenas sorriu de canto e respondeu: relaxa, parceiro. Com as nossas visitas, você sempre vai ganhar um extra de 500. Firmeza. Marcelo destrancou o portão.
Eles entraram em silêncio, carregando sacolas pretas, velas, garrafas e uma caixa de madeira retangular, parecida com um pequeno caixão. Sem perguntar mais nada, Marcelo voltou para a guarita, acendeu um cigarro e ficou observando de longe, pela janela. Eles seguiram direto para a ala antiga, a mesma onde mais cedo ele tinha ouvido aquele som estranho e visto os arranhões na lápide. O relógio marcava 1h15 da manhã quando os rituais começaram. Do lado de fora, Marcelo conseguia ver as velas acesas formando um círculo em torno de um túmulo. O túmulo de Maria Elisa dos Santos, morta em 1956. Diziam que ela era uma benzedeira muito respeitada, mas que morreu queimada viva, acusada de feitiçaria. Os 3 homens entoavam cânticos numa língua que Marcelo nunca tinha ouvido. Às vezes parecia português antigo, outras vezes parecia latim misturado com iorubá. Havia sangue, galinhas pretas, uma cabeça de bode. Algo era enterrado no túmulo e depois desenterrado. Eles ficaram ali até quase 3 da manhã. Quando terminaram, simplesmente voltaram até o portão, agradeceram com um aceno de cabeça e foram embora, como se nada tivesse acontecido. Marcelo, curioso, esperou o carro sumir na rua. Então caminhou até o túmulo sem medo. Queria ver com os próprios olhos o que tanto aqueles macumbeiros tinham feito. Ao chegar perto, olhou em volta pisando devagar e começou a rir sozinho. Ah, por favor, né? Isso aqui é jogar dinheiro fora. Que porcaria, mano. Esses macumbeiros aí são uma piada. Foi nesse exato momento que um galho grosso se quebrou de uma árvore logo acima dele, caindo a poucos metros de onde estava. O estalo seco ecoou pelo cemitério como um tiro. Marcelo deu um salto para trás assustado. Olhou em volta. Caramba! Foi coincidência. Só isso. Coincidência. Mas mesmo assim, correu de volta para a guarita. Quando a adrenalina baixou, ele voltou para limpar o local, com medo que o supervisor visse qualquer vestígio na manhã seguinte. Recolheu velas, restos de comida, sacolas, penas e objetos manchados de sangue. Tudo ia relativamente bem. Até que ele começou a ouvir vozes sussurrando. No começo, pensou que fosse coisa da cabeça. Mas as vozes vinham de diferentes direções, como se alguém andasse entre os túmulos falando bem baixinho. Nenhuma palavra era clara. Apenas sussurros, gemidos e uma espécie de riso abafado. Marcelo ficou paralisado por alguns minutos, apenas ouvindo. O coração batendo no peito como tambor. Queria correr, mas não podia deixar o trabalho sujo ali. Então, terminou de recolher tudo, jogou num saco preto e voltou para a guarita. Ficou o restante do turno em silêncio, sem fumar, sem mexer no celular, só olhando fixamente para frente. A neblina aumentava e as vozes continuavam de vez em quando. Às 6 horas da manhã em ponto, entregou as chaves para o vigia da manhã e foi embora sem dizer uma palavra. Mal sabia Marcelo que aquele trabalho extra era só o começo. Era sexta-feira, 23h45. O termômetro marcava 10 graus, mas o ar estava completamente parado. Sem vento, sem som, sem vida. Marcelo já se acostumava com o clima mórbido do cemitério da Vila Euclides, mas naquela noite havia algo diferente no ar. Um silêncio denso, pesado, como se o próprio tempo tivesse parado. Estava na guarita quando ouviu o som do mesmo Voyage Prata, mas dessa vez ele não veio sozinho. 2 caminhonetes escuras o seguiram, estacionando logo atrás. Ao todo, 6 pessoas desceram dos veículos, todos vestidos de preto, com túnicas longas e colares estranhos no pescoço. 2 deles usavam máscaras de madeira esculpida, com traços exagerados. Não falaram nada, apenas o cumprimentaram com um aceno de cabeça e estenderam novamente um envelope pardo, tão recheado quanto o anterior. Marcelo hesitou. Por alguns segundos. Ah, já tô nisso mesmo, murmurou, pegando o envelope e acendendo um cigarro. Entra aí.
Enquanto eles caminhavam em silêncio até a ala 3, setor B, onde ficavam os túmulos mais antigos e menos visitados, Marcelo voltou à guarita, abriu a mochila e puxou de dentro a garrafa de uísque barato que havia ganhado no primeiro dia. Tomou um gole, sentiu o álcool rasgar a garganta. Sorriu. Quer saber? Que se dane, está um frio do caramba. Lá de longe, as velas começaram a ser acesas. À medida que o ritual avançava, Marcelo espiava. A neblina estava densa, mas ele conseguia ver as silhuetas se movendo lentamente em círculo, cantando algo gutural. O cheiro de ervas queimadas e sangue no ar era forte, mas o que realmente o abalou foi o que viu em seguida. 2 deles estavam agachados, se servindo de uma bandeja de carne escura. Ao se aproximarem das tochas, Marcelo percebeu que a carne não era cozida. Estava crua, manchada de um líquido escuro, com pontos esverdeados, como se estivesse estragada. A textura era viscosa, fétida. Eles a comiam com as mãos, mastigando com lentidão. Um deles levava pedaços à boca e o líquido escorria pelo queixo. Marcelo recuou, engasgando com o próprio cigarro. "Ah, não, mano. Cês estão doidos", disse, quase vomitando, o gosto do uísque já voltando pela garganta. Mesmo assim, ficou. Assistiu até o fim. Às 2h07 da manhã, os 6 misteriosos foram embora, deixando para trás uma bagunça maior do que nunca. O chão estava coberto de cera derretida, restos de velas vermelhas, pimentas, farofa espalhada, garrafas quebradas, charutos ainda fumegando e 3 galinhas mortas, dispostas em forma triangular em frente ao túmulo violado. Marcelo, já alterado pela bebida, riu. Porcaria, tudo uma palhaçada, jogando dinheiro fora com esse teatrinho. O álcool começava a subir e junto com ele a arrogância. "Quer saber? Essa noite eu vou deixar meu recado." Ele caminhou até o centro do ritual e chutou um dos agdás, espalhando farofa e sangue pela calçada. Em seguida, deu uma bicuda nas galinhas mortas, jogando os corpos para longe. "Aí, seus espíritos de quinta, isso aqui é uma piada. Vem me pegar, vai, vem aqui agora." Riu alto, quebrou as garrafas com o salto da bota, acendeu um dos charutos e começou a fumar, imitando vozes. Pisoteou as pimentas, chutou as velas ainda acesas e cuspiu no chão, zombando com palavras torpes. "Cadê vocês agora? Sumiram, hein? Isso aqui é só sujeira de doido." Ele continuou rindo, gargalhando, tropeçando, enquanto o som de sua própria zombaria ecoava entre os túmulos silenciosos. Quando terminou, sentou-se no meio do estrago, olhando para o céu nublado, tragando o último gole do uísque. Só então percebeu o que tinha feito. Tá na hora de limpar essa bagunça." "Sei não. Mas acho que esses R$ 500 estão muito barato para limpar essa merda, mano." Passou o resto da madrugada tentando remover tudo, apagando rastros, juntando restos, limpando o sangue seco com panos velhos e sabão de álcool que encontrou na pia da administração. Às 5h30 da manhã, já estava mais sóbrio. As mãos tremiam, mas o lugar parecia calmo, ou pelo menos, quieto demais. Quando o vigia da manhã chegou, Marcelo apenas acenou com a cabeça, pegou a mochila e foi embora, com a garrafa vazia dentro da mochila e o gosto de charuto e arrependimento na boca. Mas alguma coisa já havia começado a mudar. O relógio do cemitério marcava 6h04 quando Marcelo empurrou o pesado portão de ferro e montou na sua velha Caloi barra forte azul, a mesma que o acompanhava desde a adolescência. O frio da madrugada fazia arder os olhos e a cabeça ainda latejava da bebida. Ele pedalava, pois era um caminho curto, até a casa humilde onde morava com a tia. Mas, naquela manhã de sábado, a rua estava diferente, quase vazia, enevoada, imóvel. Pouco antes da esquina, um Gol preto veio serpenteando pela rua. O motorista, saindo de um bar, cantava alto com a garrafa na mão.
No último segundo, Marcelo tentou desviar, mas o carro perdeu o controle, subiu o meio-fio e o prensou contra o muro lateral do próprio cemitério que ele trabalhava. O estalo seco foi ouvido a meio quarteirão. Testemunhas que passavam ali para trabalhar viu tudo e chamaram a ambulância do SAMU, que chegou em minutos. Marcelo estava consciente, mas a perna direita, a mesma canela que chutou as oferendas horas antes, exibia uma fratura exposta horrenda, osso dilacerado sob a pele rasgada, tênis encharcado de sangue. Foi levado às pressas ao Hospital Municipal de São Bernardo, antigo Hospital Anchieta. Lá passou por cirurgia de emergência, fixadores externos e transfusão. Os médicos explicaram ao irmão mais novo, Lucas, que o quadro era grave, mas controlável. Se não surgissem complicações, elas surgiram. No início, Marcelo só sentia um incômodo estranho no local dos pontos. Uma dor surda, contínua. Ele achava que era normal. Mas no dia seguinte, a perna começou a inchar. A pele ao redor da sutura ficou vermelha, depois arroxeada e por fim escura, como se tivesse sido queimada por dentro. Um cheiro forte e estranho começou a sair da faixa de curativo. Era azedo, podre e fazia o enfermeiro franzir a testa toda vez que entrava no quarto. Quando removeram o curativo para trocar, a enfermeira perdeu o controle e recuou engasgando. Havia pus grosso, amarelado, escorrendo pela perna abaixo e parte da pele já estava soltando. O local estava tão inflamado que parecia prestes a explodir. Marcelo gritou de dor quando tentaram tocar, mesmo com os analgésicos. A carne ao redor da ferida borbulhava como se estivesse viva, mas viva de podridão. Os médicos pediram exames e culturas. A resposta veio como uma sentença de morte. Marcelo havia sido infectado por uma bactéria resistente, agressiva, rara, daquelas que não respondem a antibiótico nenhum. A infecção já estava se espalhando pelo corpo. Eles aumentaram as doses de morfina, trocaram o antibiótico 3 vezes, mas nada funcionava. Nos dias seguintes, a perna de Marcelo ficou irreconhecível. Incharam tanto que a pele se rompeu em alguns pontos. A carne virou uma massa escura, com manchas necrosadas e um odor que se espalhava pelos corredores do hospital. Os outros pacientes começaram a reclamar. Alguns pediam para trocar de quarto. Enfermeiras usavam máscara antes de entrar. Marcelo gritava. Gritava mesmo, sem vergonha, sem força para fingir que aguentava. Pedia por mais morfina, chorava, implorava para os médicos cortarem fora a perna, arrancarem tudo aquilo, mas não podiam. Estava tarde demais. O risco de amputação era altíssimo, mas o risco de morte durante a cirurgia era ainda maior. Passava as noites sem dormir, suando frio. Começou a delirar. Dizia que via pessoas paradas ao pé da cama, olhando para ele. Certa noite chamou a enfermeira aos berros, dizendo que tinha um homem de chapéu sentado na cadeira do quarto. Outra noite, chorou dizendo que sentia alguém puxar seu lençol enquanto dormia. Jurava que uma das vozes dizia o nome dele. Não o nome completo, mas o apelido que só a mãe falava: Marcelinho. Ele tentou fugir. Uma madrugada, arrancou a agulha do soro com os dentes e tentou descer da maca. Mas estava fraco demais. O corpo tremia de febre. Caiu no chão com um gemido baixo e ali ficou até um enfermeiro encontrá-lo. Estava suando, pelado da cintura para baixo, com os olhos arregalados e as unhas cravadas no chão. Marcelo ficou mais de 60 dias internado assim, comido vivo. Cada dia, um pouco mais de carne morria. Cada dia, o cheiro piorava. Os médicos discutiam amputar a perna inteira, mas sabiam que o sangue já estava contaminado. Nenhum antibiótico fazia efeito. Era como se o corpo tivesse desistido de lutar, ou como se algo ali dentro não permitisse que ele melhorasse. No dia em que completou 69 dias, Marcelo chamou o irmão mais novo. Era o único que ainda aparecia.
O rosto de Marcelo estava irreconhecível, pálido, olheiras profundas, barba por fazer, os lábios rachados e a boca seca. A voz saiu trêmula, fraca, quase infantil. Eu fiz uma merda, Lu. Fiz uma merda muito grande. E ali, com a cabeça encostada no travesseiro e o soro pingando devagar, ele contou tudo. A propina, os rituais, o riso, as zombarias, o deboche, as bicudas nos pratos, os palavrões, os charutos que fumou zombando, tudo. Desde aquela noite, eu não tô mais sozinho, meu mano. Eles estão aqui comigo, eles me seguem, eles vêm toda noite. O irmão chorou, mas não disse nada. Segurou sua mão e ficou ali até ele dormir. 10 dias depois, às 3h17 da madrugada, os gritos recomeçaram. Marcelo acordou se contorcendo, puxando os próprios cabelos, dizendo que estavam levando ele à força. Eles estão me cercando, eles estão aqui, tira eles de mim, pelo amor de Deus. O monitor cardíaco começou a apitar loucamente. Marcelo gritava, como se estivesse sendo esfaqueado. Os olhos reviraram. O corpo arqueou para trás. A equipe médica correu para conter a crise, mas o coração dele falhou ali, diante de todos, como se algo tivesse arrancado a alma do corpo com violência. Tentaram reanimar várias vezes, injeções, desfibrilador, compressão no peito, mas não havia mais ninguém dentro dele. Marcelo morreu às 3h30 da manhã, de parada cardíaca. Mas quem ouviu seus últimos gritos, aqueles que estavam no quarto naquele instante, juram que ele não estava sozinho quando se foi. Eu sou Lucas, irmão mais novo do Marcelo, e fui eu quem presenciei os últimos dias dele neste mundo. Tudo o que você ouviu até aqui, tudo o que foi contado aconteceu. Eu estive ao lado dele durante os 70 dias de internação. Vi meu irmão, um homem forte, orgulhoso, ateu convicto, se transformar num farrapo humano, um corpo corroído por dentro, uma alma destruída por arrependimento. Vi ele gritar, chorar, suar de medo, como uma criança perdida no escuro. No começo, achei que fosse só o desespero pela dor. Mas quando ele me contou tudo, quando vi o jeito como ele falava, tremendo, chorando, eu soube que o que levou Marcelo não foi só a infecção. Foi algo maior, algo que ele mesmo chamou. Eu não sou religioso, nunca fui, mas desde que vi meu irmão morrer daquele jeito, eu aprendi uma coisa: não é preciso acreditar para ser afetado. Ele zombou, riu, pisou onde não devia, e quando o preço chegou, não teve morfina, médico ou oração que salvasse. Meu irmão morreu com os olhos arregalados, olhando fixamente para o nada. Ou talvez para o que só ele conseguia ver. E o mais assustador: 2 semanas depois do enterro, alguém roubou objetos de cima da sepultura dele. Era como se os trabalhos que ele chutou tivessem sido devolvidos ali. Desde então, o túmulo de Marcelo nunca mais foi o mesmo. Funcionários do cemitério dizem que, de madrugada, ouvem barulhos estranhos vindo dali. Velas que se acendem sozinhas. E em algumas manhãs, encontram galinhas mortas ao redor do jazido. Essa foi a história do meu irmão Marcelo, o segurança do cemitério. E se você chegou até aqui, meu conselho é simples: respeite. Mesmo que você não acredite, mesmo que pareça besteira, não zombe daquilo que você não entende. Porque o que não é visto, ainda assim pode te ver. E quando decide cobrar, ele cobra com juros.